Sejam muito bem-vindos ao Inside the Sales, podcast que aborda os principais desafios e experiências de Inside Sales. Sou o Rafael Alexandre, sou apresentador e partner aqui na Inside, e eu sempre reforço para você visitar o nosso canal. A gente está com o canal de YouTube e de Spotify, e toda quinta-feira, às 5 da tarde, tem um episódio novo. A gente está trazendo especialistas aí de mercado, founders, empreendedores, pessoas que estão na operação aí das empresas, diretores, coordenadores de vendas. Então, tem muita gente legal para vir aqui no Inside the Sales e compartilhar algo sobre um tema. E hoje o nosso tema é sobre comissionamento de vendas e eu estou com uma pessoa mais especial aqui, que é o Gabriel. O Gabriel ele é founder da Split C. Ele também é nosso cliente na Inside e tem uma solução específica para a gestão de comissionamento, remuneração variável de vendas. Então, é um cara que vive, né, e respira isso todo dia. Hoje a gente vai trazer alguns hacks, algumas sugestões de modelo e tentar trazer um pouco mais também dessa parte mais de gestão tecnológica por trás das comissões. Gabriel, estou super feliz em te trazer aqui para o podcast. Cara, seja muito bem-vindo. Aí, eu que agradeço aí, Rafa, a oportunidade aí de participar. Show de bola, cara. Eu ia te pedir para se apresentar para quem não te conhece ainda. Quem que é o Gabriel aí? Conta um pouquinho do teu background, cara. Pô, legal. Bom, meu nome é Gabriel Sigers. Eu sou programador, mas estou tocando a área de vendas aqui da Split C. E, basicamente, a gente criou uma plataforma que ajuda a calcular a comissão. A gente nasceu bem forte no mercado financeiro. Rafa, você conhece? Já assistiu aquele Lobo de Wall Street? Aquele filme Lobo de Wall Street? Óbvio. Tirando, assim, a gente nasceu no mercado financeiro, tirando a parte da fraude, óbvio, né? Mas tem um monte de empresa no Brasil que fica investindo dinheiro dos clientes, né? Então investe lá em fundo de investimento, tesouro direto, ação da Petrobras, por exemplo. E aí no final do mês dava um trabalhão para essa galera calcular a comissão de todos os assessores lá de investimento. Então a gente nasceu nesse mercado financeiro. E a gente começou, só que tinha um problema, assim, que, tinha uma chance grande de fazer a gente possivelmente nunca crescer e ser grande, que era, só tinha 1.100 empresas que a gente conseguia atender. E a gente, 2022 inteiro, a gente ficou, quebrando a cabeça, falando, como que a gente aumenta o tamanho desse mercado? E aí foi que a gente descobriu que dava para calcular a comissão de qualquer tipo de empresa. Então, hoje a gente já está calculando comissão da Sem Parar, da Vindi, enfim, Legal. tem empresas fora do mercado financeiro que a gente está calculando comissão também. E aí o legal, né, Gabriel, é que vocês acabam, por estar nesse mercado, acompanhando vários modelos de comissionamento também diferentes, né? Que eu acho Exato, a que gente já muita viu cada coisa. coisa. Legal, cara. Então, a ideia do podcast é justamente trazer, né, um pouquinho essas boas práticas. Eu tô com várias perguntas aqui que eu preparei para ti. E vamos embora. Hoje eu tô com um cenário diferente, né, Gabriel? Tava te falando aqui, não tô no estúdio que todo mundo olha sempre. O pessoal deve estar pensando, cara, onde é que tá o Rafael? Tô viajando, tá, gente? Mas espero que a qualidade seja boa aí Tá de da boa. gravação para todo mundo. Ô, Gabriel, vamos começar então. Fala um pouquinho na tua visão. O que é comissionamento, remuneração variável de vendas? Assim, me dá uma visão até mais atualizada, né? Do que seria isso e como é que funcionaria no mundo ideal numa empresa esse comissionamento. Eu não faço a mínima ideia. Brincadeira. Boa. Comissão é basicamente uma forma de você incentivar as pessoas a fazerem alguma coisa que você precisa para alcançar um determinado objetivo. Em vendas mesmo, acho que o mais comum de todos é você comissionar na área de vendas. Então, porque querendo ou não, né, a área de vendas é um negócio que é incômodo, né? A gente precisa ir lá, bater na porta de alguém, convencer a pessoa que aquilo vai resolver o problema dela. Então, é um negócio que casa muito bem com comissão, porque você precisa incentivar, de certa forma, as pessoas para terem uma alta performance, né? E, assim, boas práticas, assim, depende muito do mercado, né? Então, o mercado financeiro vai ter... Assim, a gente pode ir entrando depois nos detalhes, mas o mercado financeiro vai ser de um jeito, o mercado de SaaS, de software, vai ser de outro, varejo, telemarketing, enfim, a gente atende vários tipos de empresa e cada um tem um estilo bem diferente, assim. De comissionamento, no caso, de modelo mesmo, né? Exato, né? Acho que talvez isso explica por que eu tô quase careca, assim, porque a gente tá com 150 clientes mais ou menos e cada um, assim, comissiona de um jeito muito diferente, mas a gente tá Entendi. conseguindo criar uma plataforma que automatiza qualquer
tipo de cálculo, né? A gente brinca que falta a gente comissionar com base na temperatura do ar-condicionado, assim. Entendi, porque vocês já estão criando vários critérios ali, padrões, né, que vocês acabam identificando no mercado. E, cara, você trouxe um ponto importante que é a relação da motivação, e até tem aquele livro do Mike Roberge, lá da HubSpot, que ele fala bastante sobre estratégias, né, e ele diz que a estratégia de comissionamento e remuneração, ela está 100% ligada ao comportamento do time, né? Então, por exemplo, se tu tiver um critério lá que seja muito focado em volume de conta ou volume de fechamento, a pessoa naturalmente vai focar em fazer aquilo. Se tu tem um critério mais voltado ao sucesso do cliente, né, em trazer clientes alinhados, qualidade, a pessoa vai focar mais em qualidade, menos quantidade. Então, eu tenho um professor de economia que falava assim, né, que o órgão mais sensível do corpo é o bolso, né? Então, assim, cara, é muito isso, né, Gabriel? Tudo bem que não é só isso, e tem a parte da motivação, da carreira, mas, cara, essa parte da remuneração, ela é chave de fato, né, numa carreira de vendas. Pô, com certeza. Tem um estudo de Harvard Business Review lá, que eles falam que eles fizeram uma comparação clara de empresas que não tinham comissão nenhuma e com empresas que tinham comissão e assim, é comprovado por estudo que comissão traz mais resultado, assim, não tem como, principalmente na área de vendas, né? Não é à toa que a maioria das empresas vai ter, né? Sim. E, assim, comissão para SaaS, o que eu mais, assim, se eu fosse falar os padrões que eu mais vejo, assim, eu já vi muita coisa estranha e bizarra, assim, mas no mercado financeiro, se eu fosse falar, muito comum para o assessor de investimento lá, ele vai, geralmente é 50-50, então, tudo que gerou de comissão, aquele ativo financeiro, 50% fica para a empresa, 50% fica ali para o assessor. Varejo, você vai de 1 a 3% ali, por, sei lá, venda de roupa, Venda esse de um tipo de coisa. imóvel, sei lá, esse tipo de coisa. Exato, imóvel Uhum. vai até uns 5, 6% ali, mas aí divide com uma equipe, com gerente, coordenador, esses 5, 6% ali. Uhum. Telecom já vi, por exemplo, você vê até. Telecom é um exemplo que você, no momento que o cliente paga a primeira mensalidade, recebe até 300% da primeira mensalidade. Só que você vai ter um desconto se o cliente cancelar o plano, por exemplo. E aí Aí depende tu bastante. retira, É, né? Digamos aquele valor desconto. já dado. Uhum. Exato, a menos que seja um contrato fechado de 12, 24 meses. Tem bastante variedade, assim, que a gente vê. Software faz muito isso, né? Que eles chamam de clawback, eu acho, callback, Clawback. sei lá, que é quando você retoma, né? O dinheiro. Exato, eu acho que é bem saudável, assim, porque, querendo ou não, assim, o vendedor não pode vender e sumir, nunca mais ver o cliente. Uhum. Se o vendedor, de certa forma, acompanha, vê se o projeto está andando certo do que você vendeu, você vai ter certeza que ele não vai vender e sumir, levar o seu dinheiro e ir embora, né? Então, É. esse clawback é bem comum. Em SaaS, acho que se eu fosse dizer a comissão mais comum que tem é a pessoa. No momento que o cliente pagou a primeira mensalidade, fechou o contrato, o cliente pagou a primeira mensalidade, você vai dar um pagamento de comissão ali 50, já vi de 30 até 100% da primeira mensalidade, eles pagam. Beleza. Isso para o executivo. Aí para o BDR, aí você pega ali 50, 100 reais por reunião agendada. Eu gosto muito de ser reunião qualificada, então tem que É um passar por um valor crivo. geralmente por reunião daí, né? Ou qualificado ou agendado, ou realizada, né? Exato, esse eu gosto Uhum. bastante. E às vezes é interessante até uma porcentagem da mensalidade, se o BDR ou SDR trouxe ali uma reunião Ah, legal. de uma Se pessoa que fechar não o deal. Uhum. de 10 a 20% é bem saudável também, que aí o BDR foca em marcar reuniões com clientes que Alinhados. tendem a fechar, né? Que aí é bem bacana. Legal. Boa. Legal, cara, legal. E assim, eu até ia te perguntar isso agora, né? Os tipos de comissão. Mas eu tô com uma curiosidade, aproveitando que tá falando de vários Claro. modelos, como é que funciona aí na Split C? Qual que é o modelo que tu adotou para ti mesmo, né? Boa, legal. Pô, isso é um negócio que eu mudo bastante, porque eu gosto bastante de estar muito alinhado com o que a gente precisa incentivar. Então, hoje a gente está pagando de 60% a 80% da primeira mensalidade do cliente. Então, sei lá, se um cliente vai pagar uma mensalidade de R$ 2.000 por mês, dependendo ali do qual vai ser a negociação com o cliente, sei lá, vai dar ali sei lá, uns 1.600, não sei, não estou fazendo de cabeça aqui, uns 1.600, Ok. 1.400 ali de comissão, depois que o cliente Uhum. pagar a primeira mensalidade para o executivo, e aí 10 a 20% para o BDR, mais as reuniões agendadas. A reunião agendada do BDR, eu estou mais ou menos assim. Então, se ele bater a meta, ele chega até R$ 100 por reunião realizada,
mas por padrão, se ele não bater nenhuma meta, ele ficar mediano, vai ficar R$ 50 Então, por reunião. por exemplo, o valor de reunião muda de acordo com o atingimento da meta. Algo nessa linha. Exato, Faz uma exato, escadinha de valor, assim. exato. A ideia, assim, uma das coisas que eu sempre defendo é deixar o mais simples possível também. Acho que Sim, não dá, isso é um não ponto que eu pode. ia te questionar, porque É, tem a questão tem aquelas características de uma boa estratégia de comissão, né? Ela tem que direcionar o resultado, que é o que a gente está falando, mas ela tem que ser simples também, a ponto de todo mundo bater o olho e entender o modelo, né? exatamente. Então, por exemplo, o que eu quero incentivar para os meus executivos são clientes pagando a primeira fatura ali, pelo menos, é a forma que é o modelinho que a gente encontrou. Uhum. Tem o clawback também, se não me engano, tem alguns cenários onde se o cliente cancelar antes de 6 meses ali, a gente não tira a comissão toda, mas a gente tira uma proporção ali, é descontada das próximas comissões. Mas é isso. E aí, para os nossos SDRs, a gente quer incentivar reuniões com clientes qualificados, a gente vai pagando ali até ele bater a meta aí, quase que dobra a comissão no momento que ele bate a meta ali. Ah, bem legal. E aí é legal porque estimula ele a passar da meta, porque daí cada nova reunião também vale mais, né? No caso. Exato. Nossa, eu Entendi. engasguei, desculpa. Tranquilo, tranquilo. Cara, e legal, a gente tá falando um pouquinho sobre benefícios, estratégias aqui. Cara, tem um ponto que foge um pouco do tema, mas que muita gente me questiona, até quando eu faço as aulas lá da Academy, o pessoal pergunta relacionado à competição, né? Porque, cara, isso é uma polêmica que a gente tem visto que mudou muito. Lobo de Wall Street, né, que você citou, vem com uma Nossa. pegada super agressiva, o mercado financeiro. Cada vez mais a galera tem mudado um pouco a ótica, né, de uma venda mais construtiva, menos agressiva, menos bater na mesa e mais ajudar realmente o cliente a É, comprar. Mas, assim, competição no mundo de vendas, no mundo de esportes, sempre foi um negócio muito, muito trabalhado e muito pensado nas organizações. Qual que é a tua visão, né, sobre bom, essa competitividade? legal. Bom, ó, acho que é muito boa essa pergunta. Eu diria que é mais importante você gamificar do que deixar competitivo. Então, vou dar porque as pessoas elas mesmas já vão ser competitivas. Você contratou 2 SDRs, eles vão ficar se comparando um com o outro ali, Uhum. inevitavelmente. Você pode não fazer nada, mas eles vão se comparar. Você pode contratar 2 executivos lá, eles vão se comparar. Então, eu sou muito mais da ideia de você gamificar. Então, sei lá, imagina que um vendedor fechou 2 contratos grandes no mesmo dia. Putz, você vai lá na mesa dele, dá uma medalha para ele, ou fala no chat lá, faz um alvoroço lá no seu escritório, toca um sininho, assim, gamifica e não foca tanto na competição, assim, de falar, ó, você está em terceiro lugar do seu time, hein, dá para melhorar. Eu acho que a pegada é muito mais gratificar quem está indo bem, que Legal. quem tem que melhorar vai automaticamente Cara, e seguir a assim. galera liga para isso, né? Porque, por exemplo, tem muita estratégia de sales contests, né? De premiações em vendas, que inclusive não são baseadas em dinheiro, em bônus, em prêmio. Elas são muito esse tipo de reconhecimento. Por exemplo, eu já vi muitos selos em empresas de melhor vendedor da semana, o melhor do mês, alguma coisa É assim isso. de ranking. E às vezes a galera liga mais para isso, né, do que por É. um bônus ali de X reais no final do mês. Post no LinkedIn, é isso Então, aí. pôs no LinkedIn, certificado. Eu acho que essa parte de gamificação realmente é interessante. E Dá para ser trabalhar muito com criativo nisso. é, e Desculpa. não, e trabalhar com premiações também de forma um pouco mais estratégica, né? Pensando no time também, não só em uma pessoa também. Isso eu acho que as empresas ainda não fazem muito bem. Pode crer, e dá para ser muito criativo. Você, assim, tem empresas de cartão de benefício que você consegue dar é, sei lá, um bônus da Amazon, nem que seja, isso mais monetário, né? Mas pagar um Uhum, almoço para a pessoa, ou esse que eu falei de você pega a medalhinha do escritório, ó, hoje o dia da medalha é o seu, por exemplo, né? uhum, Algo do tipo uhum. assim, acho que é algo super saudável para a equipe e faz parte, assim, né? E o time também interage, aí já vira bagunça, uma bagunça boa, né? Fica leve, Exato, assim, a interação. exato. Boa. Legal. Cara, voltando ali ao tema de modelo, né? Você citou alguns termos ali como clawback, pensar na porcentagem de fixo variável. Então, assim, em termos de modelo, você trouxe vários exemplos, mas agora eu quero saber que tipo de indicadores que tu mais vê de performance. Por exemplo, é realmente
fechamento de grana, ou é fechamento em volume, ou é volume de trabalho? O que é olhado e medido nas empresas geralmente para você ganhar mais ou menos? Boa. Eu tenho como isso varia muito de mercado, se eu fosse dizer o seu público-alvo hoje, Rafa, é mais SaaS, empresas de startup, tecnologia? Eu acho que assim, a gente pode trazer o exemplo de SaaS ou empresas B2B no geral, que é o nosso principal público hoje do podcast aqui. Pô, legal. Olha, o que eu mais gosto, do modelo que eu mais gosto é manter simples primeiro, né? Uhum. E pagar na primeira mensalidade. E aí você pode escolher se você espera ou não o cliente te pagar, você pode pagar um upfront, tipo assim, fechou o contrato, já paga a comissão dos vendedores no mês que fechar, ou espera o cliente pagar, por exemplo, para pagar depois. Esse é um pouco mais seguro, Uhum. mas pode motivar um pouco menos. Esses são. Mas eu gosto muito da ideia de ser simples. Então, o cliente fechou o contrato, paga ali, beleza. E Então, aí, upfront, Gabriel, só para a claro, gente garantir, né, o entendimento. O upfront é quando você paga, o cliente pagou, você já paga o vendedor. Desculpa, o cliente fechou, você já paga o vendedor, né? exato. Digamos, é No na Brasil hora, isso no é ato. muito. Exato. No Brasil isso é menos comum. No Brasil, como tem um certo nível de inadimplência, né? Sim. Então é mais comum você pagar depois do pagamento do Só que cliente para você aí, garantir. quanto mais tempo demora, menor é o impacto de motivação na pessoa, né? Porque é aquela diferença Exatamente. entre, cara, você mandou benzaço esse mês, bateu a meta, e aí o teu cheque veio gordo. Se você mandou benzaço esse mês, aí passou um mês, 2 meses, e aí você recebeu o dinheiro daquele mês, é Você meio nem que lembra, você nem Dex, lembra. O né? vendedor nem Você lembra, já tá na não... noia. É o poder do hábito, né, cara? A É, gente é ação-reação toda hora, mas legal, é sim. bom trazer esse No, ponto. no Vale do Silício é muito comum a galera pagar antes do cliente pagar e, assim, lá é muito inflado. É tipo salário de programador, né? Então, vendedores inside sales lá no Vale do Silício, você Realmente. vê recebendo 150% da primeira mensalidade, 200% da primeira mensalidade. Lá e é difícil competir, né? Mas no Brasil você chega até 100% da primeira mensalidade, às vezes ali, isso empresas que pagam bastante comissão, né? Tá. E Acho que uma depende coisa que é só um legal. detalhe, uma coisa que também agora que me veio à mente, depende da forma do fechamento, né? Muita empresa paga mais quando o pagamento é antecipado, por exemplo, né? Isso é uma prática Exato. comum. Isso Uhum. é importantíssimo também. Se você tem esse modelo de fechar um contrato anual e isso é muito comum ter algum acelerador para esse tipo de comissão, porque isso gera caixa para a empresa, deixa a empresa investir mais em crescimento. É muito saudável para Ótimo a ponto. empresa oferecer mais comissão nesse cenário. Uma coisa que eu acho bem importante também é, assim, em SaaS é muito comum, isso talvez eu vou estar falando mais do mesmo, mas é o vendedor ter um fixo. É muito importante ele ter um fixo para ele se sentir seguro, assim. No mercado financeiro é um pouco menos comum, no mercado de Uhum. assessores e financeiro. Geralmente ele começa lá ganhando R$ 0, aí vai aumentando a carteira, vai aumentando a Sim. comissão e vai ganhando. É um pouco mais recorrente lá a comissão dele, mas começa do zero, mas pelo menos B2B, SaaS, assim, assim, tem que ter um fixo, mas não pode ser um fixo grande. Isso é uma das grandes experiências que eu diria, assim, se você dá um fixo muito grande para o vendedor, ele não vai vender, assim. Isso é uma grande experiência. Você deixa ele na zona de conforto, né? Eu gosto da lógica de que assim o fixo é para sobreviver, né? Para pagar as contas ali mínimas para a pessoa ter sanidade, até porque quem trabalha em vendas precisa ter sanidade mental, né, cara? O que não é fácil, a gente sabe que não é É, fácil, é meta, é pressão, é crescimento, mas assim eu, pelo menos, sempre trabalhei em empresas e gostei de modelos de empresas que têm essa responsabilidade, né, Gabriel? De, cara, não, vamos pagar um fixo justo. Óbvio que depende do momento de vida da pessoa, né? Se ela é mais jovem, se ela é mais claro. senior e tal. Mas, cara, tem que ser justo para a pessoa viver sem aquela preocupação de, ai, tem que pagar as contas no final do mês, né? Porque isso faz muita diferença, cara, no mundo de vendas. Exato, exato. Eu também sou dessa linha de pagar uma comissão muito boa, assim. Eu gosto Uhum. muito de ser bem generoso na comissão, principalmente se ele trouxe um contrato grande, ele fechou um negócio desafiador, assim, ele precisa ser recompensado. Não adianta você ficar É. pagando as migalhinhas ali, você precisa dividir ali, precisa ter uma parte ali até social, assim, de não reter tudo para a empresa, né? Ah, sem dúvida. Boa. Até porque é investimento na empresa também, né? Que é o que a É, galera às vezes não entende.
Você Exato. pagar a comissão é um puta investimento, porque é o teu ativo, é o teu profissional que está ali no front, né? Exato. Tem algumas empresas, né, que elas têm um perfil um pouco mais simples, né, do pessoal que eles contratam, e aí a comissão geralmente é muito pequena. Então, imagina que você precisa contratar, sei lá, dependendo do mercado, às vezes você tem empresa que acaba escolhendo um modelo de comissão e contrata muita gente não tão qualificada. Então, você vai pagar Uhum, uma comissão pequena, mas você vai ter muita gente pouco qualificada. uhum. Para você reter talento de verdade, se você quer ser aquela empresa que vai longe, você vai, para cada pessoa que você vai contratar, você vai entrevistar umas 20, 10, 20 pessoas, você vai contratar aquele vendedor matador, você vai ter que dar uma comissão boa, assim. Então, Tem. e eu acho que é muito mais lucrativo você dar uma comissão boa, achar o cara matador, o cara bom, do que contratar em massa muita gente mediana, assim, que, é, enfim, que você vai pagar uma comissão menor, assim. É só você correlacionar o turnover ali, né? O tempo que a galera fica na empresa versus a complexidade do trabalho, que tem muito a ver com essa parte de remuneração. Então, por exemplo, você pega modelos mais arcaicos ali de telemarketing, vamos pegar esse exemplo. Cara, quanto tempo um assessor de telemarketing fica nesse telemarketing, né? Não vai passar de um ano, ou se Eu, passa, não vai passar de dois, entendeu? É um nossa, negócio. Não tem pior que como. É tem porque não. uma, tem uma empresa de telemarketing que a gente estava conversando que, inclusive, mas eu concordo plenamente, Rafa. E eles mediam, pra você ter noção, né, de tão, vai, selvagem, entre Detalhada aspas. que era a Espero máquina. que ele não assista esse podcast depois, mas eles mediam a produtividade de quanto tempo a pessoa ficou mexendo no computador, assim. Aí você, Sim, caramba, meu, você vou ter que usar isso para calcular a comissão e é o que você falou, assim, às vezes pode ser o business da pessoa, pode ser claro, que às seja o vezes faz business sentido. Estamos dando exemplos contratar mais. genéricos aqui, né? Óbvio. Exato. Mas dependendo, assim, se é uma venda um pouco mais simples ali, dependendo do produto, é um produto mais simples, você vai precisar massificar muito, beleza. Você vai, contrata em massa e pagando uma comissão menor, mas Mas se, daí é se, se é um onde o produto. fixo faz mais sentido, né, Gabriel? Eu É, penso muito assim, aí é onde você, poxa, já que a comissão é pequena, então tenta trazer um fixo maior até para, ou um plano de fixo, que isso é uma pode coisa crer. que muita empresa tem feito, que é plano de carreira e desenvolvimento, né? Para entender que não é porque eu estou em SDR ou que eu estou num trabalho mais de qualificação, mais operacional, que eu não tenho como crescer, eu não tenho novas fases que eu posso assumir, novos tipos de leads ou novos tipos de tarefas, por aí vai, né? Exato. Mas, É isso aí. Eu mas é um concordo desafio, plenamente. cara. É um desafio. Deixa eu fazer uma pergunta aproveitando esse gancho relacionado à troca, né, de modelo. Tu falou que aqui na Split a gente está mudando toda hora. É, é comum nas tuas empresas aí essa troca de modelo de comissionamento ou é algo que acontece mais espaçado? Infelizmente, troca muito. Ah, Brincadeira, é? dá muito trabalho pra gente. Mas é assim, eu sou a favor de trocar bastante porque você precisa incentivar o que você quer alcançar, né? Então, infelizmente, troca muito porque dá muito trabalho para a gente, né? A gente acaba tendo, a gente auxilia muito, a gente tem um suporte muito próximo dos clientes, né? Então, se precisa reestruturar totalmente o cálculo de comissão da pessoa, a gente dá uma mão para ela, a gente tem um suporte bem personalizado. E isso, mas eu gosto muito de incentivar assim as pessoas, ó, se sua comissão está incentivando algo que você sente que não é o caminho que você quer seguir, vou dar um exemplo, por exemplo, né? Um tempo atrás a gente um dos aprendizados grandes que a gente teve é que o BDR, o nosso SDR, ele cuidava tanto dos leads inbound quanto outbound. E tinham poucos leads, por mês, tinham de 20 a 30 leads inbound na época, né? Uhum. Isso distraía muito eles. E eu queria muito melhorar meu outbound. Estava muito difícil melhorar meu outbound. Quantas reuniões agendava no outbound, né? Que é quando o outbound, para quem não sabe, é quando o SDR e o BDR vai atrás da empresa e agenda. A gente vai lá atrás da empresa para vender a empresa. Não são os inbound, são os leads que chegam lá pelo nosso site, né? E eu Perfeito. queria incentivar mais o outbound, só que eu estava confundindo ali, porque eu dava a mesma comissão para os leads inbound e outbound, então eles acabavam se apoiando muito mais nos leads inbound, falavam, não, o inbound está dando maior trabalho aqui. E aí eu falei, putz, aí eu tirei o inbound, e agora a gente está comissionando só outbound, e os inbounds, por enquanto, está ficando centralizado em uma pessoa só, por exemplo. Então, Uhum. precisei mudar rápido, mudei, porque eu precisava incentivar meu outbound a dar mais certo. E eu, Uhum. assim, eu sou bem a favor dessa mudança, desde que, lógico, né, que é alinhada com todo mundo, né? Mas eu sou bem a favor de, putz, a comissão ter que estar refletindo o que você quer alcançar ali.
Uhum. Mas você tem alguma opinião diferente, Rafa? Aí vocês ficam um pouco Não, assim. na verdade eu acho que faz total sentido, assim, a gente tem que ter uma mudança de comissionamento que esteja 100% atrelada com o processo, né? As coisas têm que conversar e assim, uma coisa que eu bato muito, né? O modelo de comissionamento tem que ser pensado perante a empresa. É claro que tem que ser um modelo que respeite as pessoas, que remunere bem, como tudo isso que você falou, né, Gabriel? Mas assim, a base é a empresa, tem que ser É, lucrativo para a empresa. Então, o exato. que é lucrativo para a empresa? É algo que esteja 100% relacionado ao objetivo principal da empresa. Então, se agora o objetivo, nesse teu exemplo, é estimular o outbound, o comissionamento tem que estar alinhado com isso, porque senão o negócio não vai É para isso aí. frente. Então, É isso aí. acho que esse é o pilar que eu diria mais importante, né? É, Senão... é isso aí. Tem que dar primeiro o objetivo a empresa, né? E depois você monta. Não é para deixar ninguém feliz, né? É para você realmente drivar o resultado da empresa. Esse é o objetivo da comissão. Exatamente, exatamente. A gente tem até, estou buscando material de apoio aqui, que depois eu vou trazer, porque são alguns pilares assim que falam bastante isso. Mas, cara, enquanto isso, deixa eu te fazer uma pergunta relacionada a erros, então, porque, pô, tá aí com várias empresas, mudando o modelo, elas devem errar bastante também, né? Em É. modelo. Quais são os principais erros que tu já ficou sabendo? Algo Erro que no você pode... cálculo ou, tipo, erros Cara, erro no geral, conceituais? pode ser, inclusive o cálculo pode ser um dos erros que tu possa compartilhar aí, que a galera Boa. mais peca e tal. Boa, acho que eu vou contar um de cada, assim. Acho que eu diria que o que mais peca conceitual, assim, né, de erros conceituais seria você deixar a comissão muito complexa. Então, ah, sei lá, vou pegar o exemplo de um BDR que precisa agendar 15 reuniões no mês, por exemplo. Putz, Uhum. de 0 a 7 reuniões, ele não ganha nada de comissão, mas se ele fechar um contrato, ganha a comissão dos agendamentos mais a comissão de 10%. Você começar a colocar muita condicional assim, eu diria que é um erro, porque chega um momento que os vendedores desistem de entender a comissão, quanto dinheiro que eles vão ganhar, e eles acabam trabalhando por ter que trabalhar. Se tá bem claro na cabeça dele, ó, putz, se eu fizer isso aqui, se eu agendar mais, puta, falta só agendar mais 3 reuniões. Se eu agendar mais 3 reuniões, vou dobrar minha comissão de R$ 1.000 para R$ 1.500. Estou falando de uma forma bem prática, né? Mas isso para mim é muito melhor. Sobre erros de cálculo, tem umas histórias, meu, tem altas histórias aqui, já vi, porque quando a gente, imagina que você tem umas empresas com uns Excéis malucos e gigantes que mal abrem no computador de tão grande que são, e e aí a gente precisa entender essa bagunça para automatizar dentro do sistema e ensinar o cliente a usar a nossa plataforma. Então, teve um caso no mercado financeiro de uma empresa vinculada a uma das grandes corretoras, né? Que, que era um senhorzinho que fazia o cálculo. E aí, sabe quando você está fazendo lá as fórmulas no Excel e você tem que arrastar a fórmula para baixo, sabe? Sei, Sabe, não sei. sei, sabe quando Aham. você faz a fórmula, precisa Sim, arrastar lá sim, para sim. baixo para a fórmula ir para todo mundo. Ele esqueceu de arrastar uma das fórmulas e a fórmula fazia justamente a retenção da receita para a empresa. E aí a gente Ah, começou aí o valor da comissão na hora que a gente não automatizou tava não batia nem batendo. ferrando. A gente, puta, o que que tá acontecendo aqui? Aí a gente foi ver a planilha dele e tava a gente identificou esse erro e para vários meses para trás. Aí tava pagando a mais, tipo assim, já tinha pago de comissão a mais de tipo, R$ 30.000 assim para os Meu assessores Deus, cara, financeiros. que É, loucura. Que loucura. exato. Não, e é erro humano, né? Assim, é erro humano. É ter um processo que não tá muito bem Exato. E a gente desenhado fica com feliz da vida, automação. a gente fala, ó, tá vendo? A gente já se pagou por um ano a mensalidade, sei lá, dependendo do Ah, caso, não, né? sem dúvida, né? Esse tipo de erro para vocês que vendem a solução é Vem. do estoque. Mas você citou no começo a questão do principal erro aí é de ser complexo demais o modelo. Eu até puxei aqui, que eu citei a questão do Mike Roberge da HubSpot. Ele fala três pilares, né? Ele fala que o primeiro é exatamente esse. Ele fala que tem que ser simples o modelo de comissionamento. Então, o que é ser simples, né? Os profissionais de vendas não precisarem olhar planilhas e mais planilhas e um monte de aba para entender e fazer milhões de cálculos, porque isso, Exato. cara, desmotiva demais, né? Porque se você tiver que investir meia hora para descobrir quanto você vai ganhar de comissão, Exato. putz, cara, eu já trabalhei em empresa, tá? Que fez modelos de comissão super complexos e é frustrante. Como executivo, É, assim, eu demorava mais para projetar quanto eu ia ganhar do que para vender. Aí eu falava, cara, eu vou vender e depois eu vejo quando eu vou ganhar. Então não era um negócio é, muito estimulante.
O segundo ponto é ser alinhado, né? Então, alinhado eu acho que tem muito a ver com a questão da empresa que a gente falou, então tem que estar alinhado com os objetivos da empresa, porque não adianta nada o exemplo do outbound, né? Você está focado em outbound e aí a galera ganha comissão só de inbound, ou ganha igual dos dois. Então não vai ter um foco em outbound. E tem um terceiro que a gente falou também, cara, que é o ser imediato, que entra naquele ponto que você falou de, poxa, também não adianta nada eu remunerar daqui a 2, 3 meses por aquele trabalho de meses atrás que a pessoa já esqueceu, né? Já está em outro mês, já está em Dividir outro em 12 período. vezes, esquece, assim, né? Tem que ser na hora, É um fechou. negócio que realmente quanto mais upfront possível, né? E quanto antes vier essa grana, mais estímulo a gente vai ter. Mas Sim, boa, boa. tem um estudo que comprova isso que você está falando de pagar rápido, que depois eu posso linkar, depois eu te mando o conteúdo, mas basicamente tem uma universidade lá dos Estados Unidos que fez alguns testes práticos e ele descobriu que você pagar mais rápido, você consegue aumentar até 20% a performance do seu time. Que Então eles legal. fizeram alguns estudos e descobriram que realmente, assim, faz uma diferença pagar a comissão e faz diferença pagar rápido, né? Uhum. Você saber o quanto vai ser recompensado. Ô, Pô, Gabriel, e além da comissão e da remuneração em si, o que tu julga como interessante quando a gente pensa em estratégia de bonificação de benefícios, assim, como esses benefícios de empresa, né? Vale refeição, vale transporte, saúde. O quanto que tu acredita que isso impacta no mundo de vendas ou se não é tão relevante assim para o mundo de vendas, esses benefícios além da remuneração? boa. Olha, eu acho que muito na linha de ter um fixo, né? Eu acho que algumas coisas podem trazer mais segurança para a pessoa. Então, citando um exemplo, se você contrata uma pessoa para a área de vendas, e essa pessoa tem 2 filhos, por exemplo. Se você conseguir oferecer um plano de saúde ali numa condição legal para ela, vai dar uma segurança muito boa para ela, né? Com esses benefícios, às vezes você consegue também reter um pouco mais de talento. Eu gosto da ideia, pelo menos alguns benefícios. Depende, assim, se os seus vendedores são mais PJ, mais CLT. Hoje em dia você consegue lá fazer um plano de saúde até para PJs e tal. É, mas eu gosto da ideia de alguns benefícios ali ter sim, porque dá mais segurança para a pessoa. Tem como você dar aqueles benefícios de bônus também, né? Que nem tem algumas empresas que vão dar o benefício de bônus. Você dá um cartão da Amazon de R$ 300, esse tipo de coisa. São outros. Esses são mais bonificações do que benefícios em si. Mas Uhum. benefícios, assim, para dar uma certa segurança. Dependendo ali que nem a gente comentou, né? Do seu foco, se você vai querer procurar aquele cara matador, o vendedor muito bom, que você vai entrevistar 20 pessoas até fechar uma pessoa para sua vaga, acho que vai ser importante você ter uma vaga atrativa. É legal, eu acho que esses benefícios mais estruturais que você citou, como relação à saúde, à família, são os da base ali, né, da pirâmide de De Maslow que eu Maslow, falo. Então, é muito importante você levar isso a sério, até para pensar no bem-estar do seu colaborador, né, quando você está desenhando. Mas, ô Gabriel, daí vem um novo problema, que daí eu vejo alguns clientes nossos também pecando e cometendo erros aqui, que é como planejar bem o orçamento, porque às vezes você também faz um modelo de comissão e você ignora um detalhe super importante que é o lado financeiro da coisa, né? E é Exato. muito importante que o time financeiro, ou pelo menos alguém que está olhando para essa parte financeira, valide, né, para o time de vendas. Cara, dá para pagar isso, faz sentido, é lucrativo. Exato. Então, você já viu casos assim que o modelo era quebrado? Tipo, era lindo no papel, mas na hora não parava de pé, assim, não... Enfim. Pô, vixe, demais. O que mais tem é as pessoas com ideias muito bonitas de como vai ficar um modelo de comissão, e aí na hora aplica nos primeiros meses e acaba tendo que mudar ali no normal. Por isso que tem que reagir bem à mudança, né? Uhum. Mas qual foi a pergunta mesmo? Desculpa. Não, é em relação a se tu tem alguma dica, alguma sugestão para alinhar a comissão com o Ah, lado legal, com financeiro da orçamento. coisa. O Pode crer. orçamento, perfeito. Boa, boa, boa. Legal. Acho que nos Estados Unidos eles têm um termo que eles focam muito, que é o OTE, Tá. que é On Target Earnings, que é basicamente quanto de dinheiro eu vou gastar
se o meu representante de vendas bater 100% da meta. E a ideia, a meta é ser algo batível. Realmente, a sua meta tem que ser um negócio, não pode ser a cenoura do cavalo que, putz, uma vez a cada ano ele bate uma mensalmente uma meta. Você tem que ser um negócio que o cara fica lá batendo, putz, se esforçou pra caramba naquele mês, bateu. No outro mês também se esforçou bem, bateu. Assim, tem que ser um negócio que dá para bater. Uma regra de dedão é você tentar pega a média do seu time e fala que a meta vai ser 15% a mais do que a média do seu time, por exemplo, daquilo que você quer incentivar, Tem seja que de ser contrato fechado. factível, né? Tem que E ser ter um factível. Então, crescimento. você aumenta uns 15% ali da média do seu time, bora, essa é a meta. E aí, como que você planeja o orçamento? Com esse on-target earnings, você consegue fazer uma média e falar, putz, se 60% do meu time bater a meta, quanto dinheiro eu vou estar gastando, mais ou menos? E aí você Legal. faz, então, sei lá, vamos pegar um representante que ele ganha, sei lá, por comissão, ganha 100% da primeira mensalidade. Mega, no Brasil, isso é bem, dependendo do seu modelo de negócio, vai ser bem generoso. Mas fechei um contrato de R$ 1.000, vou ganhar R$ 1.000. E imagina que a meta dele é fechar R$ 5.000 por mês. E esse vendedor ganha R$ 4.000 por mês. Então, ele ganha de fixo 4.000. E se ele bater a meta de 100% dele, que é vender R$ 5.000 em contrato, ele vai ganhar mais R$ 5.000 de comissão. Então, o Chega a OTE 9 dele, mil. o On-Target Earnings, é R$ 9.000. Então, você Entendi. planeja. Então, é importante você planejar de acordo com. Você faz uma média ali de quantos representantes da sua equipe O batem a OTE meta. é basicamente então a composição total do salário, parte fixo, parte variável, se a pessoa bater a meta, que é Exato, o nesse on caso o target. OTE seria 9.000 ali, se a média de salário dos vendedores fossem R$ 4.000 por mês e a média de comissão de quem bateu a meta fosse R$ 5.000 por mês, o on-target earnings dele ia ser R$ 9.000, por E aí exemplo. eu Essa é a posso meta. estipular máximos e mínimos. Por exemplo, eu posso começar a pagar só a partir de 50% da meta. Por exemplo, se eu não quiser remunerar nada de variável até ele atingir 50%, que é o que o pessoal chama de cliff, né? Se eu não me engano. Cliff. E posso também ter um teto, que é um limite, né? Tipo, a partir de 200% da meta, eu não vou te pagar mais. Aí, Isso. Eu não gosto disso porque, meu, se você está trazendo muito dinheiro para a aí a empresa, galera joga É, para frente, geralmente, né? Faz uma exato. gestão ali de contrato. Tem um canal dos Estados Unidos que tem muito conteúdo legal sobre SaaS, né? Que é o SaaStr, SaaStr. Depois eu mando o link. Uhum. E ele defende que se o seu vendedor é bom, ele tem que estar dirigindo uma BMW. Assim, se você tem um vendedor que é muito É bom, ele tem que ganhar o comissão, pô. Jason Lemke, né, que fala isso daí. Ele mesmo. É Uhum. ele. Nossa, ele é uma bíblia, assim, pra gente que tem um business de SaaS. Uhum. Eu reviro o conteúdo dele várias vezes, assim. E Uhum. ele que fala isso de, putz, seus top performers, seu vendedor top performer tem que estar dirigindo um conversível, assim. Então, eu não gosto de limitar a comissão em Ele 150. fala conversível lá nos Estados Unidos porque é mais barato. Aqui eu acho que o BMW é melhor. A gente fazer Pode uma crer. nova. Mas massa. Eu acredito muito nisso, cara. Assim, e realmente, quando você para pensar, tá, mas por que que o time de vendas é tão mais bem pago que a média? Cara, por N razões, né? Assim, não é desmerecendo outras áreas, mas a gente tem ali no front. É meio que, tudo depende, né, da empresa do dinheiro que está do income, né, do dinheiro que está entrando no caixa. E Exato. o front, ou todo mundo que tem a ver com esse processo de vendas em algum momento, é quem está exposto, né, quem está ali no dia a dia, realmente fazendo isso acontecer, com a meta para bater, né, com a pressão ali, como eu brinco, a cenoura atrás e a cenoura na frente, né, dependendo do É, momento do mês. pode crer. Não tem Se eu jeito. fosse dizer, né, o motivo do porquê, outros motivos do porquê que eu tô assim também, ó, que as entradinhas aqui. É, eu sou programador por formação e eu tô tocando na área de vendas, né? Mas assim, para mim tá sendo um desafio assim sensacional. Eu nunca aprendi tão rápido na minha vida e não achei que fosse ser tão desafiador, porque todo mundo às vezes olha para a área de vendas e a área de sales como um trampo operacional, assim, um trabalho operacional. E é muito complexo, muito complexo. Se você Uhum. vai fazer um trabalho de qualidade em sales, você vai ter que estudar por muito tempo. E foi legal que eu tive, assim, tô há 2 anos, 1 ano e meio aqui na área de sales e
Pô, não sabia que era tão técnico quanto é. É um conhecimento muito técnico. Acho que e a Insight Sales a Insight Center foi um caso muito legal, Uhum. porque a gente aprendeu muita coisa, assim, pra gente foi sensacional, assim. Cara, isso que você trouxe é muito comum, sabe, Gabriel? Muita gente tem a visão da área, quem não está tecnicamente, né? Como tu esteve muito tempo aí da tua formação em carreira imerso no mundo técnico do desenvolvimento, da programação, quem não está imerso também no mundo técnico de vendas tem aquela visão de que vendas vendas é vendas, né? A gente vai lá e faz, e é muito empírico, e é uma visão da sociedade. E a gente faz muito conteúdo sobre isso, a gente estuda muito livro de vendas e a gente entende, né, o porquê Ah, que a sociedade olha vendas desse jeito, mas está mudando muito, cara. E é, principalmente no pós-pandemia a gente teve, né, uma aceleração muito positiva de muita empresa que tem trazido técnica, passo a passo, playbook, né? não, Mensuração do que está acontecendo de cada forma. E vocês são exemplo disso, uma tecnologia super específica de uma partezinha de todo o processo de vendas que, olha o tamanho da complexidade aqui nesse podcast, já trouxe milhões de exemplos, né, que a é. gente tem aí. Pode crer. E acho que um dos erros que, saindo um pouco do tema de comissão, né, indo um pouco mais para o tema de startups em si, um dos erros que eu vejo sobre sales, muita gente cometendo é o CEO saindo da área de vendas, assim. Então, putz, ou no começo o cara contrata um vendedor para deixar ele tocando a área de vendas e não ele mesmo, pelo menos fazendo as primeiras vendas. Esse é um dos grandes aprendizados que eu diria que é você vai precisar ser o primeiro vendedor da sua empresa e se você quer crescer muito rápido, você vai precisar ficar melhorando o processo, mexendo ali, tunando a comissão para incentivar o que você quer, para trazer talento, para contratar um VP of Sales, um Head of Sales bom, mas o CEO, assim, dependendo de onde você quer chegar, quanto mais perto de vendas, melhor, assim. Que é o teu exemplo, né, Gabriel? Hoje, claro, o Split C já está numa fase um pouquinho mais avançada, com plano aí já tem time, tem plano de contratação, mas há Exato, o quê? 2 anos atrás era muito exato. você, né? Exato. Mergulhando, aprofundando, entendendo. Sim, eu achei que eventualmente eu ia sair da área de vendas, mas eu vi que, e o próprio Jason Lenk lá do próprio Saster fala também, que quanto até hoje, o fundador do Salesforce estava participando até um tempo atrás, se não me engano, o Salesforce, o CEO do Salesforce participava dos processos de vendas, assim, dos mais críticos, óbvio, né? Dependendo do Claro, tamanho da empresa, você começa a escolher um pouco mais, porque você não vai ter tempo infinito para participar de óbvio. todos. Uhum. Mas é muito comum, assim, e dá um resultado muito grande, porque você começa a entender, você pega feedback do mercado, traz para dentro do produto, do software, enfim. Pô, É o front, né? Cara, eu acho super rico. Óbvio que quando a gente tem alguns cofundadores e diretorias diferentes, faz sentido uma divisão, mas pelo menos alguém, né, do time de fundadores, sócios, sei lá, do negócio, está no front, entendendo o que está acontecendo com o mercado é muito importante, né? Aqui na Inside, a gente também tem essa divisão, né? Eu e o Gabriel Lopes aqui do nosso lado, ele cuida mais na parte de clientes e de outras áreas, tem outras lideranças também, e eu cuido mais dessa parte do front de novos projetos, mas essa conversa é muito rica. Por exemplo, tudo que a gente toma decisão da nossa consultoria, do nosso produto, é com base no que eu estou vivendo no dia a dia com os prospects, né? Então, acho sim. que é a mesma lógica para o software, né? Tudo que tu, como fundador, como sócio do negócio, tá entendendo as objeções, os problemas, as dores, ajuda demais no backlog ali do produto, né, cara? Nossa, é a melhor coisa. Acho que dizem que o fundador ou tem que estar vendendo ou tem que estar conversando com o cliente, assim. Acho que Exatamente, tem vai que estar conectar olhando tudo. para fora. Tanto é que quando a empresa cresce muito, o papel de um COO ali para fazer para seguir olhando essa operação e fazendo esse contato com o cliente acaba sendo ainda mais estratégico, né? A gente vê esse movimento. Daí, óbvio, chega um momento que a empresa está com 500, 1.000 colaboradores, o negócio começa a ficar meio complexo para o CEO Exato. estar falando ali com todo mundo no telefone, né? Mas, Gabriel, animal, Pô, deixa eu muito bom. fechar com uma pergunta, e aí eu tenho uma clássica aqui, tá? Que eu faço para todos os convidados, mas uma última reflexão é como a gente conecta. Então, assim, a gente já falou de modelo, falou de erro, falou de indicador. Como que a gente conecta
e até puxando o gancho do OTE ali, com a parte de plano de metas. Então, assim, é super importante eu ter um modelo de comissionamento que esteja alinhado com o meu orçamento, que é o que você falou, eu preciso poder pagar aquilo, mas o modelo de comissionamento ele também tem que ser atrelado à meta, né? E aí tem alguns detalhes que tu estava falando ali, por exemplo, de setar um teto, que já não gosta muito, porque daí não estimula que a pessoa vá lá O cara não vai e dirigir um faça. Tesla. Exato. E tu estava falando até de questão de como mensurar a meta. O que que geralmente vocês fazem, não sei, hacks no teu modelo para estimular que a galera bate meta? Tipo assim, tu já citou um ali, que é quando bate meta do SDR aumenta o prêmio, né? O valor por reunião. Mas tem alguns outros de vendas que tu possa compartilhar? Pô, legal. Eu já vi muita coisa, assim. Eu já vi meta com base em conversão, mas isso eu acho que começa a ficar um pouco abstrato. Então, se você recebeu 20 leads, você precisa transformar pelo menos 2 em cliente, 4 em cliente. Eu não gosto, então 40%, 20% em lead. Eu gosto mais do conceito de Do realmente absoluto, receber, do do valor. absoluto. Eu gosto muito. Mas alguns hacks por bater a meta. Olha, lá, no, lá nos Estados Unidos não é tão comum nem ter esses aceleradores assim. Então, você não vai ver o BDR se bater a meta de R$ 50 por reunião agendada virar R$ 100 por reunião agendada. Lá nos Estados Unidos é bem diferente algumas coisas daqui do Brasil. Aqui no Brasil já é muito comum você ir acelerando. Uhum. E acho que uma das coisas que para colocar na mente é que, principalmente no time de pré-vendas, às vezes a gente olha, nossa, mas R$ 100 por agendamento é muita grana. No final, acaba não sendo. Quando você planeja ali e fala, putz, beleza, então na hora que você coloca isso no Excel, né? Você fala, ó, se hoje em média meus vendedores estão estão fechando 20% dos contratos que chegam para eles. Se eu contratar um SDR que vai marcar 20 reuniões, meu vendedor vai fechar 4 contratos. Meu ticket médio está em R$ 1.800. E aí você tem que ir jogando no Excel. Acho que um dos hacks que eu dou joga no Excel com dados reais. Na hora que você for fazer seu planejamento do ano, joga no Excel com dados reais, considerando a taxa de fechamento médio. Então você pega lá, meus vendedores receberam 40 leads e fecharam 10 contratos. Então está em 25, o que é muito bom, né? 25. Uhum. Então você coloca para você evitar o que a gente chama de spreadsheet induced hallucination, assim, que é você se convencer. Acho que um dos hacks que eu daria não se convence que aquele seu modelo, aquele seu planejamento anual é real se você não estiver usando números reais que você já tem do passado. Então, Entendi. pega lá a sua taxa de fechamento por negócio, pega lá qual é a média de reuniões que os seus SDRs estão agendando, coloca isso na planilha e faz um plano real de quantas pessoas você precisa contratar para atingir o seu plano de crescimento. Você quer crescer 10% ao mês? Você quer crescer, enfim, quanto você quer crescer por mês e quanto você quer fechar o trimestre ali. Até para alinhar o orçamento com a parte de metas, né? E você ter um. Eu particularmente gosto desses aceleradores que você falou, porque eu acho que eles motivam, dão aquele gás, né, cara? Tanto ter um cliff para a pessoa entender, meu, se eu não entreguei nem 60% da meta, ou 50% da meta, eu nem mereço ganhar nada. Porque, pô, aí é aquela coisa, se a meta é factível, porque óbvio que a meta tem que ser factível, mas se a meta é factível, cara, tem que ser inadmissível um mês com menos da metade da meta. Assim, o próprio time tem que entender, cara, eu não trabalhei se eu fizer um mês com menos da metade da meta. Então, óbvio, acho que a comissão ela tem que ser atrelada a isso, então ter esse mínimo acho que é importante, mas ter aceleradores também, do tipo, poxa, se eu bater a meta, tudo que vier depois vale mais, porque daí eu vou continuar dando gás e vou bater Exato. recorde, vou buscar novos, sei lá, bater recorde que nunca ninguém É isso outra aí. pessoa fez, entendeu? É Acho isso que aí. esse... Quem está indo muito bem tem que dirigir tem que estar dirigindo um Tesla. Quem está indo muito mal vai acabar pedindo as contas naturalmente. Às vezes você não vai precisar nem mandar embora, porque ele mesmo vai Exato. estar ganhando tão pouco que ele vai perceber que ali não está se encaixando muito bem ali. Às vezes não é Ótimo o momento ponto. dele, o produto que Animal. ele se acostumou. Boa. Gabriel, cara, muito mais papo. Antes de Boa. finalizar, a perguntinha que eu sempre faço cara, compartilha com a gente, aí pode ser de vendas ou não, tá? Pode ser, fica bem à vontade. Compartilha pra gente ou um livro, ou um filme, ou uma série, qualquer coisa assim, que tenha te mexido muito, que é um conteúdo que você recomenda, que acha que a nossa audiência aqui precisaria conhecer. Boa. Pô, eu já fui muito de livro de autoajuda.
Porque foi o que me iniciou no empreendedorismo, mas depois eu Uhum. percebi que para aprender a vender de verdade, eu precisava ler livro com gente que já tinha crescido uma área de vendas enormemente. Então, eu diria que, o próprio Receita Previsível do Aaron Ross lá, eu continuo assistindo vários vídeos do Aaron Ross lá do SaaStr, mesmo, ele participa de várias palestras do SaaStr lá também. Uhum. Então, esse foi o que fez a gente tava faturando muito pouquinho lá no começo da Split C. Eu era programador, não fazia ideia como que era vender. Na época, o Itaú, espero que eles não ouçam o podcast. Na época eu ia lá no Itaú, ia numa salinha escondida, achava que vender era ligar. Eu tremendo assim, ligava pro cara e, sei lá, ficava falando 2 horas do meu produto, mas aí eu fui aprendendo. E o Receita Previsível ensinou tudo isso. Manda um e-mailzinho, separa o que é pré-vendas do que é vendas. Ele ensinou vários conceitos que, assim, fizeram nossa receita começar a crescer bastante. Foi ele que iniciou, que ensinou o basicão. Assim, se você é programador, a primeira coisa que você vai ler vai ser esse livro, o Receita Previsível do Aaron Ross. Animal. Não, é livro que todo mundo deveria ler, cara. Inclusive está É, na nossa biblioteca aqui e muita gente que chega até Inside, o teu caso foi parecido, fala isso, né? Cara, eu li o livro da Receita Previsível, agora eu estou entendendo o tamanho, né, do negócio e preciso de ajuda. é isso aí. É animal, assim. A gente Muito bom. gosta muito de vários livros e esse, sem dúvida, é um que está na prateleira. E eu tive o privilégio, cara, em 2014, de ter um workshop com o Aaron, ali ao vivo, Caramba. na época da RD. Eu e meu sócio, né? Aqui a gente acompanha ele desde antes do livro, né? Na verdade. Então, é um cara fantástico. Ele e o Jason Lemkin, inclusive, eles têm um outro livro, né? Que é o Hipercrescimento, não lembro agora o nome em inglês, Algo do tipo. que é bem bom também. Só que ele faz mais sentido você ler depois do Receita Previsível. Sim, exato. Muito bom, Rafa. Gabriel, papo super bacana, cara. Te agradecer de novo, tá? Muito obrigado por participar aí desse episódio do Inside the Sales. Trouxe vários insights, exemplos, né, da própria Split C, de clientes. Eu gostei que foi bem prático, né? Você conseguiu trazer uma série de exemplos bem práticos e reais de modelos que existem de comissionamento. Tenho certeza que a galera que está ouvindo aí, principalmente o time de gestão, que está olhando mais para essa parte de comissionamento, vai tirar muito proveito, tá? E, cara, quero deixar aqui o espaço aberto agora no final para você se despedir da audiência e falar onde o pessoal pode te encontrar, né? Não sei se passar o teu LinkedIn ou o Boa. teu contato de preferência aí. Perfeito, legal. Se você quiser, tem várias formas, pode me procurar no LinkedIn se quiser entrar em contato para tirar alguma dúvida direta comigo ali, Gabriel Segers, Segrs, ou escreve Split C no Google só, a gente vai aparecer lá. E lá você consegue entrar em contato com a gente. A gente tem um chat lá, qualquer coisa que quiser tirar dúvidas ou pegar meu contato lá, com certeza é, a gente arranja alguma disponibilidade. Então, mas, pô, agradeço demais estar aqui, Rafa. Bem legal. Perguntas muito interessantes. Achei bem bacana. Que bom, cara, que bom. Te agradeço de novo pelo cuidado, né, e pelo carinho aí. Eu sei que você preparou, né? A gente trocou uma ideia antes. Tenho certeza que vai ser um conteúdo muito bacana. E para vocês aí que estão ouvindo, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, desse episódio.